afrodescendente vota contra uma homenagem ao Nelson Mandela, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu gostaria de saber o que o senhor ficou espantado. Então quer dizer que, a depender da cor da minha pele, eu tenho que votar a favor ou contra do Nelson Mandela? A depender da cor da minha pele, eu tenho que sentar em algum lugar determinado do ônibus? As pessoas negras, Carlos Gianazzi, que me parece ser um deputado branco, que tá tentando ensinar como um deputado negro tem que votar em pautas raciais, o que eu acho muito esquisito. A partir do momento que a gente tiver que escolher a cor da pele das pessoas pra dizer o que essa pessoa pode ou não fazer, a gente pode entrar no Código Penal, que isso já tá tipificado lá, a gente sabe muito bem o que é isso. As pessoas negras são livres e não vai ter escravidão nova nenhuma, nem que seja uma escravidão ideológica, que vai colocar a gente em alguma caixinha, como o senhor, que é um deputado branco, tá tentando fazer. Eu sou contra o dia de Nelson Mandela e posso explicar. Ele é um sujeito condenado por sabotagem, é um sujeito condenado por terrorismo e, independente da luta racial que ele teve, há vários erros na trajetória dele que eu tenho certeza que o senhor não defende, ou melhor, se os atos terroristas de Nelson Mandela tivessem acontecido em 2023, 2024, eu tenho certeza que o partido de Vossa Excelência estaria defendendo. Se é ditadura ou se é terrorismo, o partido de Vossa Excelência defende. Eu não defendo terrorismo e eu defendo o que eu quiser defender, independente da cor da minha pele. Se o senhor acha que, a depender da cor da pele de alguém, a pessoa deve ter A ou B atitudes, a gente sabe muito bem o que isso significa. Lapada seca. Lapada seca. Assiste. Lapada seca. Tá afiado o menino, hein? Não, o Guto tá muito bom de briga. Agora, assim, me explica essas controvérsias do Mandela, porque eu já vi essa história assim, assim, a situação do apartheid é uma situação muito violenta, muito complexa. Não dá pra colocar, vamos dizer assim, que qualquer reação é inválida, sabe? Eu acho a situação... Eu entendo a posição do Guto, mas acho que a situação é difícil. Eu já falei várias vezes sobre isso. Se eu fosse um sul-africano negro vivendo durante o apartheid, eu não sei se eu faria a mesma coisa com o Mandela. Bom, assim, se eu tivesse nessa posição, me conhecendo, eu seria um sujeito muito difícil de lidar, cara. Muito difícil, cara. Eu ficaria, assim, Pô, gente, tem filmes aí, a situação era muito escrota na África do Sul, cara. Era uma bestialização. Era um troço muito escroto. E a pessoa fala muito do negócio dos Estados Unidos. Só que eu entendo a posição do Guto também de pegar a contradição dos caras lá. Os caras foda-se, né? E assim, o Gianazzi, o Guto tá me contando, ele vai lá e vai cutucar o Guto. Ele vai ficar cavando o lacre dele, o corte dele. E aí ele tá procurando a porrada no Guto. Porque o Guto, pra ele, é aquela coisa. Ele tem que pegar o Guto, encaixar ali e ele ter o lacre dele em cima do Guto. Porque o Guto se torna um instrumento de geração hoje de views pros deputados de esquerda, todos alvíssimos, assim. Todos, é muito engraçado, todos italianos ali. O Gianazzi, tem um outro do interior de São Paulo também. E todos nessa linha, né? O Guto não pode ter opinião A, B ou C. A questão pra mim, isso não é nem muito sobre a opinião do Guto, mas sobre a o tempo todo. E assim, já saiu do lance de o Guto ir procurar a briga com os caras. Porque isso é normal, briga política. Todos eles estão procurando briga com o Guto. É muito doido isso. Eu acho que é muito por isso, porque o Guto... Brigar com o Guto dá visualização, né? Então tá todo mundo agindo meio na lógica do like, do view e tal. Mas assim, é o que eu tô falando. Voltando à questão do Mandela, é muito difícil fazer esse tipo de julgamento, né? Eu já disse, acho que já até falei isso pro Guto. É muito difícil fazer esse tipo de julgamento. Você pode falar, não, ó, eu não apoio o dia do Nelson Mandela porque, ele foi condenado por isso, por aquilo outro. Tá, tudo bem. Então, assim, as pessoas... O Martin Luther King foi preso também. Então, foi pra cadeia. Então, mas naquela situação... Aquilo ali era um troço desumano, né? O apartheid sul-africano era um negócio desumano. Sim. Então não dá pra você pegar um sujeito como o Mandela e... porque era terrorista, porque era não sei o quê. Porque a direita fez muito isso, né? Criou-se essa coisa... A partir de quem? Acho que a partir do livro do Narlock. Quem é que foi que criou essa imagem do Mandela vilão e não mocinho, né? Eu não sei. O do Narlock eu me lembro muito do lance do zumbi. Sim, também. Eu tive uma discussão com ele no ar, na época, sobre isso, porque é outra coisa também, né? Então, que colou do zumbi tinha escravos. E eu sempre fiquei repetindo isso, até hoje, enfim, minha fonte era essa. Eu não sei exatamente se o zumbi tinha escravo. Honestamente, eu não ligo se o zumbi tinha escravo.
O problema é fazer a associação, assim, porque assim, você encontra descrições a respeito de Palmares lá do século XVII, XVIII, que falam que, por exemplo, eles tinham algum tipo de escravização lá de quem tentava fugir, ou, né, sei lá, prendiam alguém lá, pegavam alguém de refém. Mas o problema é quando as pessoas fazem essa comparação achando que Palmares tinha um regime escravista em Palmares, como era o regime escravista colonial. E não é. Sim. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então dizer que Zumbi tinha escravos, primeiro que você não consegue estabelecer que tipo de escravidão era essa, né? Aí a defesa do Narlock, ele diz assim, não, mas porque lá na África eles tinham escravos lá. Então se ele está tentando, né, reconstruir um modo de organização política como era lá na África para eles, então significa que eles também tinham escravos. Eu falei, bom, tá, esse é um argumento. Mas primeiro, Palmares sobreviveu por 100 anos. Em 100 anos acontece muita coisa. Então você não dá para saber em que momento Palmares teve algum tipo de escravização ou não. Não dá para saber se foi o tempo todo, se teve mesmo, quem foi, quem não foi. Então a gente não tem informação. Quase tudo, quase 100% daquilo que a gente conhece sobre Palmares, a gente conhece por construção. Sim. A gente não tem o dado, o fato concreto. A gente tem construções que são feitas até... Eu já escrevi, acho que escrevi sobre isso na Valete, inclusive, que a imagem de Zumbi e de Palmares foi sendo construída ao longo do tempo. Como se faz um mito hoje. Sim, né? Igual o Tiradentes. Exatamente. Então os caras vão mudando. Você vai criando uma mitologia ao redor da figura. Agora, falando assim, eu sou da... Eu tenho a opinião mais estranha a respeito de tudo, dessa história toda. Pra mim, honestamente, eu não ligo se ele tinha ou não. Eu acho que isso aí é irrelevante. Pouco importa. Pouco importa. Ele é atacado, destruído por bandeirantes. Eu gosto dos bandeirantes e eu gosto dele. Eu acho que a gente tinha que ter todas essas figuras de pé. E eu acho assim, mas não é contraditório? Foda-se. Porque a gente tem que ter assim, ó, são heróis nacionais, são figuras pra colocar num panteão, entender? A gente nosso país é assim, ele é uma merda, mas ele é desse jeito, a gente tem que melhorar e tal. Mas assim, esses são nossos referenciais do passado, tá? Nós temos coisas incríveis que foram feitas por essas pessoas e a gente tem que extrair, assim, exemplos de coragem, exemplos de revolta, exemplos de construção, exemplos de aventura, e isso inspirar a gente, porque se a gente não tiver isso, a gente não vai ter nada. Se a gente for pegar qualquer herói do passado, de qualquer povo, tamo fudido. Não tem que em Roma, o Júlio César praticou um genocídio com gauleses. Eu adoro o Júlio César, mas se eu for ficar entrando nisso aí, o que ele fez com os gauleses foi de uma maldade assim, absurda. O Alexandre o Grande, eu vivo fazendo meme meu. Mas, porra, o cara pegou Tebas, ele fez assim, ele limpou, ele falou, não quero Tebano vivo. O cara passou a rapa lá. Então, se for entrar nessa lógica, eu não tenho mais nada. Né? Esqueçam o passado. Não sobra ninguém, porque assim, não existe na história herói limpinho. Sim. Né? Sempre é o ser humano. Então, até eu falei agora há pouco do Luther King, né? Então, porque ela tinha amante e não sei o quê. Então, ficam tentando encontrar, assim, mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. É o que você falou. Então, assim, essas coisas, elas podem conviver, né? Eu posso achar que a expedição lá, né, do Domingo Jorge Velho pra ir lá destruir Palmares, né, tal, foi uma coisa heróica de um ponto de vista. Sim. Né? Do ponto de vista da coroa. Sim. Pô, aquele cara lá é brabo. Acabou com a rebelião. Acabou com a rebelião. Igual o Canudos fala, não, o nosso exército republicano destruiu Canudos. Entendeu? E o cara do outro lado fala assim, pô, Palmares resistiu por 100 anos. Sim.